Grandes holdings estão abrindo mão das suas marcas sustentáveis, porque são as marcas que, infelizmente, eram as menos rentáveis. Então, é um ponto de alerta. É mais caro fazer direito, né? É. Tem gente que tem uma certa repulsa e aversão sobre coisas que outras pessoas já usaram. Vocês já ouviram também, isso? já. Tipo, nossa, eu não sei qual que é a energia dessa mesa de cabeceira. Vamos fazer o nosso bate-bola agora. Ai. Vai, Débora. Qual é um objeto de decoração que te faz sorrir imediatamente? Bate-bola, Lucila. Olá, eu sou a Débora Dalanese, eu tô aqui para mais um episódio do CUNY Talks on the Road, que está cada vez mais longe, alcançando mais gente, mais convidados legais. A gente já tem aí uma legião ótima, né? Temos Maurício Arruda, Paty da Doma Arquitetura, Renato Mendonça, Duda Sena, um time muito legal com a gente. E hoje vamos gravar mais um episódio. Eu sou a Vanessa Ribeiro. Todos os episódios do CUNY Talks estão disponíveis na plataforma do YouTube e Spotify. Segue a gente no canal para não perder nada. Esse é um episódio especial, On the Road, onde a gente recebe uma plateia de convidados da área para um papo leve, descontraído, em lojas, eventos e parceiros em geral. E eu quero também agradecer a Tessaro Home and Garden, essa loja de móveis para área externa, hospedando o nosso episódio hoje. É uma loja que inaugurou uma flagship ano passado, aqui em Pinheiros, um bairro de São Paulo. Tá linda, o cenário é lindo, vocês precisam conhecer. Você, arquiteto, traga o seu cliente, vem conhecer essas peças maravilhosas e ainda comer um pãozinho de queijo especial. Agora chegou a hora de apresentar a nossa convidada super especial. Ela é formada em publicidade pela ESPM, jornalista pela Casper Libero, pós-graduada em administração na Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou em agências de publicidade e mais de 8 anos na TV Globo. É criadora e editora do blog Casa de Valentina, um grande nome do nosso mercado. Inspiração para muitos de nós, mãe da Tetê e do Bento, Lucila Zarran Turqueto. Muito bem-vinda. Obrigada. Gente, obrigada pelo convite. Estou animadíssima. Sou fanzoca de vocês. Acompanho absolutamente tudo. Adoro o trabalho de vocês. E, putz, eu achei a escolha do tema especialíssima. E uma coisa muito legal, Lucila, é que você era campeã de sugestão de convidada, né? Jura? É impressionante o tanto de gente que mandava. Ai, chama a Lucila, chama a Lucila. Que bom que essa agenda encaixou. Responsabilidade. A Lucila é uma pessoa especial, assim. Ela tem muita bagagem, ela tem muita coisa a ensinar, mas ela é muito acessível. E acho que é por isso que as pessoas estão sempre querendo estar perto dela, porque ela é agradável, ela é... Vou cancelar a terapia agora. Lu, quais lições do início da comunicação você carregou para o blog da Casa de Valentina? Ai, Van, seguinte, bom, eu não sou arquiteta, não sou designer, né? Fiz jornalismo, publicidade. Eu montei o Casa de Valentina porque, como toda pessoa que monta seu primeiro apartamento, eu tinha uma pessoa que eu adoro, que é prima do meu pai, a Cristina. Hoje ela não atua mais, ela é arquiteta, ela me ajudou no meu primeiro apartamento. Mas eu queria, assim, participar de tudo, entender o que eu gostava, o que eu não gostava, e eu estava lotada de dúvidas. E, gente, isso era 2007, 2008. Hoje, você tirar uma dúvida, ou você tem mais acesso, né, online, você tem esse inventário digital. Naquela época não tinha muito. Então, eu montei o Casa de Valentina com dúvidas reais de quem estava montando o primeiro apartamento. Que era um olhar muito ingênuo, porque eu trabalhava em outro mercado, então tudo para mim era dúvida, tudo para mim era uma novidade. E isso é uma coisa que eu tento ao máximo manter, porque eu acho que esse olhar ingênuo, e não é ingenuidade com
não como um demérito, sabe? Eu acho que a ingenuidade, assim, estou aprendendo toda hora. Então, pra mim, a gente até estava conversando antes de começar a gravação, pra mim é um prazer enorme. Tem um formato que é o Open House, que 2 vezes por semana eu entro na casa de uma pessoa. Gente, eu pergunto tudo, eu quero saber qual é aquele revestimento, porque às vezes eu acho que eu sei e tem uma novidade. Então, é ter essa curiosidade, que é um esforço, né? Então, eu acho que manter essa ingenuidade no olhar, entendeu? Sempre estar interessada em aprender. E isso foi uma coisa que para mim foi um divisor de águas. E outra, é uma realidade, porque eu aprendo muito. Tanto nessas visitas quanto no inbox. O que eu recebo de gente culta, inteligente, fazendo, sabe, acrescentando mesmo. Eu tenho grandes amigos que eu fiz online. Grandes amigos. Porque eu vejo que são pessoas que têm a acrescentar para mim. Então, enfim, não sei se eu respondi, mas talvez seja isso. Sim, respondeu. Acho que essa é uma base da sua profissão, né? A curiosidade. O jornalista, ele precisa viver a partir dessa inquietude, né? E acho que é isso, respondeu. Lucila, o blog começou em 2008, né? A gente vive uma geração de que as coisas mudam muito rápido, né? A gente tem tecnologia, a gente tem ferramentas novas, a gente conhece muita gente por muitos caminhos diferentes, né? Como citou agora a questão da internet. Lá em 2008, começar um blog, começar uma rede social hoje, são caminhos completamente diferentes. Em 2008, olhando para trás, com o que você fez, com o que você viveu, qual que foi o maior desafio na época? Eu já ouvi você falando em outra entrevista que você tinha vergonha, né? Você tinha um pouco de timidez de estar abrindo um blog. Mas que eu tinha um blog que não deu certo em nada. Nada. Se não deu certo em nada, você vai ter um blog. Até porque eu trabalhava... quando eu entrei na Globo, eu entrei era um processo... Deve ter mudado o nome, né? Sei lá, no século retrasado. Chamava Jovem Aprendiz... Era um programa de estágio. Daí eu me cadastrei, porque era uma vaga em jornalismo. Daí lá eu migrei para marketing. Então, era outro mercado. Eu não queria ter o meu nome associado a uma coisa que, na verdade, eu tinha um pouco de vergonha. Porque tinham muitos blogs de tecnologia, e que eram muito legais, mas eram bem nerds, assim, que hoje é legal, né? Naquela época não era legal. E blog de moda. E daí, nessa época, eu quero também, gente, fazer uma distinção. Hoje tem muita gente culta, inteligente, com uma bagagem enorme, falando de moda. Naquela época, essas pessoas estavam aprendendo. Então, era aquele formato do look do dia. Que né, o nível de profundidade era muito baixo. Não que as pessoas não tivessem profundidade, mas a entrega era. Né? Porque também não tinham outras pessoas fazendo aquilo, né? Então era raso, muito mas pouco. era novo. Né? Era novo, então era isso. As pessoas estavam aprendendo. Hoje são pessoas que eu acompanho, são pessoas incríveis. Mas, enfim, aonde eu quero chegar? Eram plataformas que entregavam pouca profundidade. E eu não queria estar atrelada àquilo. Por isso que eu montei Casa de Valentina. Não tinha meu nome, não tinha minha foto, era a foto do meu pé. Era uma plataforma, chamava Blogspot na época. Era o meu pé, não tinha meu nome em nada. Daí eu comecei... Daí com o tempo, enfim, eu fui vendo que era um negócio. A partir do momento que eu comecei a faturar, eu já... Não, veja bem, né? Já acho que tá dando certo. Acho que não é tão ruim assim. Mas eu ainda estava na Globo. Então era um segundo negócio. E muito pequeno ainda, muito pequeno. Mas assim, quando eu comecei realmente a aparecer e tal, foi com os stories, né? Porque daí não tinha muito como fugir. Aí já era rede social, porque em 2008 era só blog. 2008 era só blog. Eu acho que tinha... Eu não me lembro, acho que já Facebook. Tinha Instagram, 2008? Acho que tinha o Facebook. Talvez. Instagram foi a partir de... Sou péssima pra isso. 2010, eu errei numa 2011, entrevista talvez. Mas foi depois de 2008, Errou a sua idade? Pra mais, você acredita? Ainda pra mais. Que é pior, né? Ou não. Quando você tá bem. Tá ótima. E você acredita que o sucesso do blog durante esses anos, apesar dessas mudanças todas que a comunicação sofreu, se deve a exatamente o quê, assim? Eu acho assim. Primeiro fator foi quando eu comecei.
Porque quando eu comecei, tinham muito poucos. Então, tem uma questão de timing que eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que não contou. Não contribuiu. Contou muito, muito. Então, e também não foi uma coisa, nossa, ela vislumbrou o mercado. Não, eu estava com vontade de montar e montei. Assim, eu nunca pensei que isso seria uma fonte de renda, entendeu? Fosse um negócio. Então, eu montei porque eu gostava do assunto, me divertia, não tinha filho, né? Tinha mais tempo disponível e montei. Então, tem o fator quando ele foi montado. E eu acho... Tem duas coisas que daí também não dizem respeito a mim, mas que eu acho que foram muito marcantes. Quando teve um momento que eu não estava dando conta, porque eu já faturava com o Caso de Valentina e ainda estava na Globo. Só que, gente, assim, para quem fez jornalismo, para quem fez marketing, eu estava na empresa dos meus sonhos, com uma equipe maravilhosa que eu trabalhava junto, admirava absolutamente todo mundo. Minha vontade era nula de sair de lá. E daí o meu marido falou, se você quer... Ele foi uma pessoa que me incentivou muito a sair. Ele falou, para dar certo, você vai ter que se dedicar integralmente. Senão sempre vai ser um segundo negócio. Então, escutando isso diariamente, me incentivou a montar, realmente sair, montar o escritório e tudo mais. E eu tenho uma família muito crítica. Muito crítica. Até hoje, gente, eu tenho 42 anos, e agora a idade certa. Muito crítica. Só que eu sei que é uma crítica que me empurra pra frente, entendeu? Então, quando eu deslizava e fazia um conteúdo fraco, tá muito ruim. Você não falou bem. Então, eu acho que poucas pessoas também têm um olhar de uma pessoa que ama, mas um olhar crítico e respeitoso, porque nunca foram comentários desrespeitosos. Então, eu acho que isso eram coisas que me tracionavam, sabe, para sempre tentar melhorar. Então, acho que talvez essas 3 coisas que não dizem respeito diretamente a mim. Tá sendo modesta, né, querida? Porque se eu não for, eu vou escutar depois. Você foi, não aí foi vai assim. ter puxão de orelha. Não, mas é que eu acho que a gente cultivar pessoas ao nosso redor que tenham intimidade para fazer esse tipo de comentário é importante. Às vezes eu fico irritada na hora, mas depois eu acho que isso é importante para a vida de todo mundo. Com certeza. Não, com certeza. Lucila, falando sobre arquitetura afetiva, né, que foi um tema que a gente trouxe, tem muito a ver, né, com você, e trazendo um pouco também do nosso lado, né, agora como arquitetas, né, a gente projeta, a gente conta histórias de outra forma, né, porque você é uma contadora de histórias quando você faz um open house, a gente conta também e é ouvinte, né, e contadora de histórias quando a gente traz a história do cliente para o projeto. E essa coisa do afetivo, eu vejo isso acontecer tanto num cliente, né, ou numa casa pronta, que trouxe uma história, um passado, mas a gente vê também histórias novas sendo criadas, né? Então, a gente tem a história do afetivo, tanto no passado como no presente, sendo construído para o futuro. E te acompanho, vejo também o seu apego muito grande a objetos com histórias. Agora você falou em família, eu vejo o quanto a sua família também participa nisso, né? Em garimpo de peças, quando você está na fazenda, o quanto a família está sempre participando dessa curadoria. Como é que você enxerga isso da arquitetura afetiva na prática? Eu acho o seguinte... Eu costumo falar que eu sei a felicidade, a Van participou de perto, que o projeto do meu apartamento anterior era da Van, e foi assim um projeto que todos os dias que eu entrava eu tinha uma felicidade inenarrável. Eu falei isso pra Van, porque assim, cara, me dava um orgulho de estar num apartamento que eu falava, esse apartamento só pode ser meu. Só pode, né? Assim, as cores, os móveis, as histórias que o apartamento contava, enfim. E eu já estive também num apartamento que, assim, não é que ele não contava a minha história, mas eu tinha muito pouca história para contar, porque eu tinha 25, 26 anos. Então eu também estava entendendo o que eu queria, né? Quem era a Lucila, quem é a família, minha família nova, que eu tinha acabado de casar, quais são os nossos hábitos. Então eu acho assim, eu sei a felicidade que é entrar numa casa e se reconhecer nela. Eu não sei em que momento da história a gente se perdeu. Que isso deixou de
deixou de ser bem visto. As pessoas olhavam com estranheza móveis antigos ou uma imperfeição na casa, alguma coisa que tecnicamente estaria fora do lugar, uma casa pouco espontânea. De repente, quando eu abri o olho, eu falei, gente, é um mar de mesmice, é um mar de mesmice. E daí, eu acho que todo mundo ficou saturado disso. Ou todo mundo do mercado. Todo mundo que costuma ver muitas casas. E eu acho que talvez o principal responsável por isso seja o dono da casa. Hoje eu tenho essa leitura. Por N fatores, mas talvez o principal é que a pessoa pode não se conhecer. E não ter a segurança de bancar, olha, eu quero, sei lá, enfim, eu quero colocar essas peças que não são peças que estão na moda, mas são peças que me remetem a bons momentos da minha vida. Às vezes a pessoa não banca. E daí a casa dela vai ser qualquer coisa. Fica mais impessoal, né? Não tem a história dela sendo contada ali na rotina. Não tem a história, né? Porque ela não entendeu direito qual recorte da vida dela ela quer colocar ali. O que ela tem orgulho e o que eu acho também natural. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente não quer lembrar. Sim, e eu não vou ter isso na minha casa, não tem problema nenhum. Mas eu acho que também passa muito por um desconhecimento daquela família, sabe? Mas a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer lembrar, né? Eu acho acho esquisitíssimo isso. E você falando e eu pensando aqui que muitas vezes as pessoas estão preocupadas em fazer algo para mostrar ao outro, né? Então, e isso é triste, né? Quando chega alguém no escritório que quer muito trazer grifes e marcas e está muito preocupado com precisa ter essa assinatura ou precisa ter aquela, eu fico espantada, assim. Daí eu começo a ir pelas beiradas, sabe? Mas e aquilo? Não faz sentido isso para você? De onde você veio? Quem é a sua família? Como é que vocês funcionam? E aí as coisas às vezes começam a aparecer e aí eles mesmos se surpreendem. E falam assim, nossa, verdade, né? Mas será que fica bom? E aí eu sempre trago uma fala de acolhimento no sentido de, se faz sentido para você, fica bom. A gente vai pensar numa forma de trazer uma estética que funcione, mas faça sentido. Não é sobre apenas fazer bonito para ser capa de revista. Não é isso que a gente quer. Não é sobre fazer sobre um lar, identificação, né? A pessoa tem que se identificar. E eu acho também que, às vezes, quando não tem um profissional, deve ser ainda mais complicado, né? Sei lá, dá-lhe terapia, né? Porque isso que você trouxe, às vezes a pessoa não sabe, né? Agora, faz parte da nossa função, né, como profissional, certeza. resgatar. Eu, na minha reunião inicial de briefing, eu gosto de falar sobre infância, eu falo sobre a história da pessoa. Eu não estou falando de arquitetura ainda, sabe? Eu quero saber a história dela, o que ela tem, né? A herança. Porque a pessoa vai se abrindo e ela vai ficando mais confortável em falar, nossa, eu posso ter tudo isso aqui, né? De alguma forma, uma lembrança, né? Trazer, porque a pessoa nem sempre sabe, é difícil. E eu acho que às vezes também eles estão preocupados com a chancela do arquiteto. Muito preocupados. E aí, de novo, eu desconstruo isso, né? De falar assim, não, mas eu não estou aqui para julgar o que você acha que é legal. É o contrário, né? A gente tentar, de novo, orquestrar isso para que funcione. E dá certo. Eu acho que nós, como profissionais também, a gente tem que se provocar a ter esse olhar. Né? A gente tem que também tentar trazer uma nova dinâmica nesse processo de construção de projeto, porque não é sobre nós. Eu falo isso muito. Não é sobre nós, o que a gente acha legal, interessante. Pelo menos é a forma que eu acredito e tem funcionado. Assim, o feedback dos clientes sempre é muito positivo. O que você falou aqui agora, que me emociona muito, é de falar assim, cara, ela olhou para o que a gente queria, ela respeitou a nossa história. Eu lembro que você trouxe isso quando logo você se mudou, que as crianças amaram aquela explosão, né? Para quem não sabe, a gente fez um apartamento com 14 cores diferentes ao longo da pandemia. E nenhuma parede branca, ou clara, ou nenhuma. Zero. Na verdade, vou aqui puxar sua orelha ao vivo, que ela fez um ambiente sem a gente discutir, lembra? O que fez o ambiente do escritório. Que ficou ruim. Tive que refazer. Ela falou assim, volta aqui, porque não deu certo. Eu pintei, parece que eu estou no hospital, lembra? Não, ficou horroroso. Não é que ficou ruim, ficou horroroso. Eu fiz o primeiro stories e eu falei, meu Deus, eu tô com hepatite. Porque, assim, eu falei, não, ficou muito ruim.
fui mesmo. E aí foi muito Daí legal gente- que a gente falou assim, vamos você deu um fazer as jeito. amebas que você costuma fazer nos stories. E você pintou com as crianças. Então, que coisa mais legal que isso? Você não estava buscando perfeição, você não estava buscando uma coisa que fosse para os outros acharem legal. Não, fazia sentido para você. E por isso que, e cada vez que você fazia stories naquelas bolas coloridas, eu achava o máximo. Eu falava, todas as roupas que você colocava, ficava bom lá. E tendo toda essa experiência, né, desse apartamento, da casa atual, de outros projetos que conduziu na vida, conhecendo e visitando muitas casas de diversos profissionais, é fácil te emocionar? Quando você entra nessas casas, você se entrega ali, inspira? Então, você sabe que eu já tentei colocar isso de uma maneira bem objetiva. Quando eu entro numa casa, o que me emociona na casa? Por que eu entrei ou recebi a foto e falei, meu Deus, esse lugar é muito especial? E eu acho que está nas entrelinhas. Eu não sei te falar exatamente qual é a questão, mas eu acho que são alguns pontos. Muitos outros que eu não consegui ainda identificar, mas os que eu já consegui é o seguinte. Me incomoda. Assim, não é questão de ser certo ou ser errado, mas me perde para mim a interessância. Eu deixo de ter interesse num espaço que eu entro e eu consigo reconhecer todo o mobiliário. Para mim, já foi dada, é uma informação dada, já sei quem assinou, e daí não é que a Lucila conhece, não, porque você vê que não tem nenhum garimpo, não tem nada que veio de família, não tem, é impossível você estar andando numa viagem e você não ter visto uma almofada que não tenha te chamado a atenção. Não é possível isso, não dá. Então, quando eu entro num lugar e tudo visual eu já vi em alguma loja, eu perco o interesse. A segunda coisa é quando tá tudo no lugar correto. Tá tudo no... Então tem um aparador, que numa ponta tem um vaso, que tem uma presença, daí na outra tem outro... É lindo esteticamente, mas eu acho que não tem espontaneidade. Porque a casa, ela sempre tem uma coisa errada, ou o termo não é errado, mas ela sempre vai acontecendo. Talvez orgânico seria um termo. Um termo, viva, né? talvez, A casa né? é viva. Recebi esse presente, adorei, e ele tá aqui. Não tá combinando, mas ele tá aqui porque eu gosto dessa pessoa, porque me traz boas recordações, e ele vai ficar aí. Essa almofada, talvez o tom dela não seja o vinho que combine mais com o tapete, mas foi a minha avó que bordou e ela vai ficar aí. Então, quando a casa ela é perfeita demais, e não é só o meu interesse, tá? Eu reparo isso em números. Quando eu posto uma casa perfeita, ai que lindo, mas não emociona. Não emociona. E não gera interesse, as pessoas não querem saber. Ninguém mais aguenta ver aquele mesmo mobiliário, aquela mesma luminária. Esses dias você falou sobre isso, sobre o portfólio do Sérgio Rodrigues. Achei genial. Gente, Porque é isso, um portfólio daquele só se vê mole, em todas as casas. Não consigo entender, eu não consigo entender. Eles, ao Zupim, produziram coisas tão... Adoro, tá? Adoro a Pétala, adoro a Mole. Não é nada com... Mas assim, não é muita coincidência a gente só vê Mole e só vê Pétala? Às vezes surge até soa até como uma falta de empenho da outra parte, né? E eu acho que se você mais coloca dos toda... profissionais. Nossa, mesmo. Né? Se eu coloco mole em todas as casas, é porque eu tô com falta de tempo de dar uma estudada. Eu penso E é o que o cliente está consumindo, ele vai querer mole. Gente. Né? Então, acho que é isso. Acho que é a curadoria do profissional mesmo. E eu acho também natural, agora eu culpei lá o dono da casa por não se conhecer, mas eu acho natural. Eu vou num dentista, eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Enfim, eu vou numa dermatologista, é ela que vai recomendar o tratamento. Então, também tem um voto de confiança que se coloca na mão do profissional. Sem Então, dúvida. assim, olha, eu entendo que o seu colega tenha mole e todos os seus amigos tenham mole, mas deixa eu te apresentar aqui outras 12 opções, também do Sérgio Por Rodrigues, favor, e né? que vão ser mais interessantes. Você vai, inclusive, poder falar pro seu amiguinho, tinha a opção de comprar mole, mas comprei essa, porque achei isso. E Lu, como que você equilibra esse olhar editorial com parceiros e demandas comerciais mesmo,
com esse tom autêntico do seu blog, assim? Porque eu acho que isso deve ser um desafio em algum momento, né? É um desafio enorme. Lá atrás, hoje, por exemplo, eu não tenho um formato comercial para arquitetos e designers. Por quê? Porque lá atrás eu já tive e eu não gostei disso. Porque eu gosto de olhar o projeto e falar, ai, que lindo, eu vou postar. A partir do momento que o escritório de arquitetura é meu cliente, eu já fico numa situação mais delicada. Então, ao longo do tempo, eu fui conseguindo, ao longo do tempo, tá? Eu montei a Casa de Valentina em 2008. Então, né, já errei muito ao longo desse caminho. Hoje, qual é o meu esforço para conseguir ter a garantia de que eu estou fazendo publicidade é uma marca que eu consuma? Eu me esforço para fechar contratos longos. Então, é mais suave para todo mundo. É para o cliente, óbvio, porque já está acostumado com a minha linguagem. Eu que não preciso aprender sobre uma nova marca ou sobre um novo produto a cada mês. Então, já estou familiarizada, já sei tudo daquela marca, se torna muito mais espontâneo. E daí eu consigo filtrar mais. É isso. Então, hoje eu tenho a grande maioria dos meus clientes, eu consumo. Às vezes tem clientes que eu não consumo, mas é porque eu não consumo, às vezes, se é um carro, tem um limite, né? Não vou sair consumindo carro toda hora. Mas são muito raras, são realmente raras as exceções. São realmente raros. As exceções mesmo. Eu tento fazer isso também, acho que numa escala menor do que a sua, obviamente, mas você ter um match com a marca que você vai falar ou apresentar, eu acho que é fundamental, né? Eu já recusei algumas vezes. Pura, né? Não. É uma influência, né? É o que você usa. Se não tiver a ver, não. E tem que ter um link com o seu trabalho também, né? Eu acho que tem que ter uma conversa ali um pouco orgânica mesmo nesse lugar de, eu sou um escritório que falo sobre cores, que estou o tempo inteiro falando de personalidade, de trazer o que é importante, de herança. Daí, de repente, eu vou lá fazer uma coisa que eu não consumo, que os meus clientes não consomem, que não tem a ver. Fica esquisito, né? Fica uma coisa. E acho que não. E acho que afasta também o público do nosso engajamento. Já é diferente, assim. Eu tenho uma base bem sólida no nosso Instagram, que eu acho que é muito sobre isso, assim. A gente está sempre ali muito junto, falando a mesma coisa o tempo todo. É um discurso bem linear, assim. Eu acho que isso é fundamental para a gente, né? Mas, Van, sabe o que eu também acho? Que são raras essas, assim. Eu acho que nesse sentido eu dou um pouco de sorte. São raras as situações em que eu recebo solicitação. Muito nada a ver. É muito raro. É realmente porque muito já raro. tem um posicionamento muito alinhado, né? Eu acho então que a pode marca ser não isso, vai querer. Ela quer vincular com você porque tem a ver com você. Tanto é que hoje em dia a grande maioria das coisas que eu não consigo fazer não é nem por alinhamento, é por contrato. Porque como são contratos longos, às vezes tem um contrato que inviabiliza o outro. Mas assim, agora que você estava falando, eu estava pensando fora aposta, essas coisas que todo mundo aqui, né? Enfim, não vou nem entrar no mérito, mas que acho que todo Momento mundo oportuno. Exato. Que acho que todo mundo recebeu e graças a Deus as pessoas de bom senso recusaram. Fora isso, não lembro de nada muito surreal, sabe? Que bom, né? Esse é posicionamento mesmo forte. Posicionamento. Você é a marca, né? No sentido de vitrine. E assumindo essa posição de influenciadora mesmo, né? E não simplesmente um veículo de marketing. Eu queria falar mais um pouco sobre garimpos. Você acha que você inspira? Porque não é comum, né? Eu sinceramente, no meu relacionamento pessoal, né, eu conheço muito pouca gente que gosta, que vai atrás de garimpo. E você mostra isso. Eu acho, e você sabe avaliar, reconhecer, é uma peça original, é um ponto confiável. Você influencia? Você acredita nisso? Eu acho que assim, eu animo as pessoas. E muita gente, eu acho que eu animo também, porque várias vezes eu falo quanto é que eu paguei. E daí a pessoa, uau, como assim? Mas o que aconteceu? Eu sempre gostei de garimpar, sempre gostei de, por exemplo, antiquário nem é garimpo, né? Porque o dono do antiquário já fez o garimpo, mas assim, eu sempre gostei desse universo.
E na pandemia, por um motivo muito triste, a gente começou a ver muitas peças boas em leilão. Porque as pessoas que morriam, a família não tinha o que fazer e tinha que se desfazer realmente, às vezes, de uma casa inteira. Então, durante uns 4 anos, 3 anos, tinha muita opção boa e verdadeira. Hoje, não tem mais. Essas peças assinadas, isso eu falo, mas assim, eu gosto de falar várias vezes. Porque acontece o seguinte, eu acho um absurdo a quantidade. Até recentemente prenderam uma fábrica de Sérgio Rodrigues, né? Mas tem de todos os grandes designers, que acho que ficava na Serra do Rio de Janeiro. Se a gente for colocar num leilão toda a produção, Sérgio Rodrigues, Zalzupin, enfim, eles produziram mais do que a Tok Stock na vida inteira. Então, assim, Nossa. é muita cópia vagabunda, e online você não consegue identificar. Então, o que é que eu faço? Eu não compro nada assinado. Não compro. Porque o que acontece? Se tem uma peça original disponível no mercado, ela não, hoje em dia, né? Ela não vai entrar em leilão. Gente, é essa a verdade. Pode acontecer em 1 bilhão. Ela não entra em leilão. Por quê? Porque já tem um monte de galeria, gente que vive disso, de olho nessas peças. Então, essas peças não chegam nos leilões, as originais. Isso é uma boa dica, hein? Dá pra virar um bom corte. Elas não chegam em leilão. O que chega em leilão são peças sem assinatura. E daí tudo bem, e daí você vai comprar, e cabe do teu bom senso, achei a peça bonita, não achei, acho que ela tá valendo a pena, não tá valendo a pena. Mas as originais, porque assim, imagina que tem muita gente boa, algumas peças são tabeladas em euro, essas peças não vão mais chegar. Se chegaram por um período. Então, eu incentivo a comprar peças que não são assinadas. As peças assinadas, você tem que ir na loja que tenha licença para reproduzir, ou você tem que ir numa galeria, ou no antiquário, enfim. Mas não compra em leilão. Mas em leilão, e daí eu sugiro fortemente fazer essa navegação, procurar, porque tem muita peça que não é assinada, de madeira maciça, linda, linda. Então, daí eu incentivo 100%. Gosto de mostrar os garimpos que eu faço, o preço que eu paguei, como uma boa libanesa. Olha, paguei barato nessa peça, e ela tá aqui linda. Fiz um bom negócio, e daí eu incentivo muito mesmo. E isso vem de família? A sua família também era do... Várias vezes. Eu já entrei em disputa com a minha avó, com a minha tia, sem saber. Tipo, olha, eu tô dando lance nessa peça, para que eu também tô dando. Assim, várias vezes. E é tão legal, né, numa casa, né, voltando para a história da riqueza, né, que o profissional pode sugerir. É tão legal, né, você incorporar no mesmo layout uma peça de família, uma peça que tenha qualquer valor afetivo ali, uma história com peças novas. Né? Fazer esse mix é tão rico, né? Eu sou muito suspeita, porque assim, eu tô tendo sorte na vida, porque os meus clientes vêm com essa demanda. E aí eu amo. Eles falam assim, eu tenho uma série de coisas, essa peça, esse quadro. Às vezes, eu já pendurei 40 quadros de clientes nossos na parede, assim. E agora a gente acabou de entregar o Heron Araújo e ele veio com uma super curadoria de um monte de coisa legal, assim. Quando eu cheguei para produzir e fotografar, o apartamento estava pronto. Lucila, eu levei um vaso. E assim, o pessoal fala assim, um demérito? Não, muito pelo contrário. Não. Ali está a personalidade daquela pessoa. Falei para ele falou, eu achei que você fosse trazer mais coisas. Eu falei, eu não quero colocar as minhas coisas, eu quero mostrar as suas. É diferente, né? Nossa, eu sou entusiasta, assim, disso. Eu acho que cada vez mais eu quero clientes, assim, podem vir. Não, eu gosto muito também. Eu gosto muito dessa personalidade, mas eu acho legal a gente falar também que tem pessoas criando uma nova história. E eu acho que isso é muito legal também, sabe? Porque às vezes chega um cliente de que não tem. Claro, não tem com peças certeza. de família, não tinha essa cultura, não tinha esse interesse. É a primeira vez que trabalha fazendo um projeto para casa, né? E ali está crescendo uma nova história. Então, vamos escolher consciente, né? Algo que a gente sabe que vai durar, que daqui você vai levar para um outro imóvel, para casa da praia. E que tem a ver, né, para com a essa família, história, para a próxima assim, geração, que tem a ver com você e não uma peça impessoal que vai ficar aparecendo depois no showroom.
né? Com Vamos fazer certeza. uma escolha consciente por boas peças, porque uma nova história está nascendo aqui. Com certeza, super bem colocado. Acho que é isso né? mesmo. Eu acho que a gente tem A que olhar gente esses dois, ter né? esse olhar e trazer essa possibilidade, porque às vezes ele acha só que é tendência, é o que está na moda e não é. Acho que a gente tem que Tendência, tentar aquela auxiliar. palavrinha polêmica. Enfim. Lu, como você vê a sustentabilidade e a valorização do feito à mão, assim, nesse movimento, agregado a essa história que a gente está falando aqui de memória, de arquitetura afetiva? Parece cíclico isso, não parece? Esse retorno, né? Super. Van, eu acho o seguinte, outro dia eu escutei, era sobre um outro mercado de moda, que assim, eu gosto de acompanhar o mercado de moda, apesar de não entender com profundidade, mas enfim, tem algumas pessoas que eu admiro e que falam bastante sobre isso, e eu acho que tem muito sentido e tem muita sinergia com o nosso mercado. Que grandes holdings estão abrindo mão das suas marcas sustentáveis, porque são as marcas que, infelizmente, eram as menos rentáveis. Então, é um ponto de alerta. Quer dizer, daí a gente caminha para onde, né? É mais caro fazer direito, né? É mais caro fazer direito. E daí hoje eu escutei, estava vindo para cá, que tinha uma pesquisa. Gente, eu vou cometer a gafe de não lembrar o nome dela, mas depois eu te falo, se eu puder colocar na descrição aqui, porque eu estou reproduzindo o que ela está falando e eu não estou lembrando o nome dela. Mas fizeram uma pesquisa em vários países que o brasileiro ele tem a intenção de ser sustentável. Só que ela até intitulou o dilema da blusinha. Só que na hora de consumir, às vezes o sustentável ele é mais caro, por N fatores. E daí a pessoa acaba comprando a blusinha que foi feita em que condições, né? Às vezes até análogas à escravidão, a gente nem sabe. Então isso esbarra na questão financeira muitas vezes. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, precisamos de mais? A gente precisa comprar mais uma blusinha? A gente precisa? Então, esse é um esforço, é um pensamento, é um exercício meu, que eu faço toda hora, porque eu dedo frenético ali, né? Ainda mais agora que a gente... Essa coisa da rede, o tempo inteiro você sendo ofertado por 1 milhão de coisas, tudo né? chega no mesmo dia, na mesma hora. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um esforço exaustivo para não entrar nesse ciclo e fazer esse pensamento do assim, eu preciso disso? Será que não tem uma outra alternativa já existente que não precisa ser fabricada? E daí eu lembrei, agora, falando isso, o Arnaldo Danenberg fez um livro, já deve ter uns 3 anos, não sei exatamente, mas e um dos textos, ele conta sobre como o mobiliário que ele garimpa na Europa já passou por uma situação cíclica. Então, ele já, às vezes, é uma mesa que já recebeu banquetes em casas ultra luxuosas, banquetes extremamente sofisticados, tal. E daí, de repente, essa mesa, por N fatores da vida, foi parar numa praça qualquer de uma cidade do interior da França. E daí ele está lá negociando esse móvel que vai voltar vai vir para o Brasil, vai para a oficina, vai ser restaurado e vai voltar, talvez, a receber banquetes maravilhosos. Então, eu acho que quando a gente pensa numa peça que ela consiga perdurar de uma maneira digna, gerações, também é uma maneira da gente pensar em sustentabilidade. A gente acaba consumindo, então faz o ciclo econômico girar, mas produzindo menos lixo, né? Essa é a verdade, porque quando a gente pensa em planeta, não tem lixo, né? É ser tirar da sua casa e... Sim. Não, acho que faz sentido, né? Sim. Acho que é isso. Mas eu não acho que é fácil, porque eu acho que é fácil falar... Tem incentivo, né, Lu? E eu acho que precisaria mudar, assim, é uma questão profunda, porque aí você precisa incentivar as pessoas que estão preocupadas a produzir com sustentabilidade. E a gente não vê muito, né? Eu não sei, não tenho tanto repertório a respeito, mas eu não vejo. Eu sempre que vou tentar consumir algo, de fato, é muito mais caro. Então, imagina... E às vezes você consegue, mas tem momentos que... Imagina, Van, que a gente fala
e num ambiente, num micronicho do Brasil. A grande maioria das pessoas está preocupada em ter uma cadeira para sentar, entendeu? Ela está muito além. Você colocar 3 vezes o valor de uma cadeira inviabiliza financeiramente, né? Inviabiliza, e eu vejo que eu também escuto muito de cliente, muitas vezes, assim, é transitório o apartamento que eu estou fazendo, eu vou morar fora não sei em quanto tempo, e aí é uma mudança de comportamento mesmo. Porque eu escuto, às vezes, eu não preciso de uma mesa que vai durar 50 anos ou mais, né? Eu quero coisas mais para agora. Então, acho que tem... E acho que talvez seja nichado, né? Tem o nicho do imediato, que eu preciso utilizar isso agora, resolver meus problemas agora. Tem o que vai querer carregar isso como uma grande herança. Tem o que vai querer focar na sustentabilidade. E aí eu volto para o papel importante do influenciador, né? Porque eu acho também que tem muita empresa, iniciativa privada e pública, impostos e etc., incentivando esse ciclo aí da sustentabilidade, mas tem muita gente que da ponta, né, do consumo, que não tem noção. Uma coisa que eu já ouvi que me ocorreu agora que você estava dizendo é que tem gente que tem uma certa repulsa e aversão sobre coisas que outras pessoas já usaram. Vocês já ouviram isso? Já. Tipo, nossa, eu não sei qual que é a energia dessa mesa de cabeceira. E daí, assim, a questão é a seguinte, eu entendo, não acredito, tanto porque senão ia estar um fuzuê de energias na minha casa. Mas eu entendo, e daí o que eu devolvo é o seguinte, tudo bem, e a sua blusinha? Em quantas mãos passaram? Em quantas mãos passaram? Como que essas pessoas estavam trabalhando? Elas como que comeram, vem essa energia, né? Por isso que eu acho que é cultural. É falar mais sobre isso mesmo. Então, eu acho o seguinte, a gente se preocupa muito com essa... Sempre quando eu falo em garimpo, sempre tem uma pessoa, não, porque eu não compro, porque vem com energia. Eu falei, gente, assim, é isso, a gente não sabe. A meia que a gente está usando foi feita em que país? Sob que condições? Tinha criança trabalhando? A gente não sabe. Não. A gente não sabe. Essa é a verdade. A verdade é essa. E qual que é o conselho que você daria para um jovem arquiteto que quer se destacar fazendo um projeto com esse olhar mais afetivo, valorizando a memória do cliente? Você tem algum insight para dizer? E aí agora fale direto para a nossa audiência. Nossa, que responsabilidade. Eu acho... leitura. É isso. Leitura, mais leitura e menos rede social. Dando um tiro no próprio pé. Não, mas é porque eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, as redes sociais, elas são ótimas para N fatores, assim, agora eu tô também, agora eu vou fazer o merchan, eu tô fazendo um videocast que eu tô aprendendo muito também, muito. Então eu acho que tem muita coisa boa, mas... eu acho que é um grande veículo para você reproduzir o que já existe, o que já é feito com a mesma linguagem. Então, você procurar consumir outros conteúdos que te tragam um olhar um pouco mais profundo em relação à vida, não é em relação àquele cliente, é em relação a tudo. Daí, naturalmente, você vai querer saber mais, você vai ter um outro olhar. Então, eu acho que assim, ler, ver bons filmes. Óbvio que viagens são incríveis, mas são caras. Então, para um jovem estudante, não adianta eu falar, viaje, conheça o mundo. Entendeu? Entra numa livraria boa, compra bons livros, assista bons filmes, tenta se municiar de um repertório visual interessante, visitar novos lugares, sabe? Não só, enfim, o que está todo mundo indo... dá uma angústia, né? Você rolar aquele feed e ver tudo igual. Eu não consigo. Meu marido, à noite, a gente conversa, às vezes ele fala assim, você viu tal coisa? Você viu tal coisa? Eu falei, Li, eu não estou consumindo mais, eu não consigo. Cansa, né? Porque tá ficando difícil para mim, assim. Né? Além da demanda toda do dia a dia, que você não consegue ficar abrindo
Mas eu tô cansando, assim, é 2. Sabe assim, 1, 2, aí... Eu sempre vou direto numa coisa que eu quero ver. Porque eu sei, aquela pessoa ali sempre tem coisa legal para dizer. Tem ali, agora esse seu videocast, realmente você está trazendo pessoas diferentes. E aí, que não são do nosso... que não são. E aí, isso sim é interessante. Você vê, ouvir algo que não está toda hora ali, Eu acho né? que ser curioso e crítico, né? Eu tenho uma amiga que tem um filho dos seus 6, 7 anos e ela fala que todo dia, quando ela leva ele na escola, ela falou, eu não desejo boa aula. Eu falo para ele sempre o seguinte, faça perguntas incríveis. E eu achei aquilo genial, porque seja curioso, né? Faça valer o teu dia, né? Indiretamente é isso que ela está falando. Então a gente também tem que fazer uma curadoria, né? No nosso dia. Quem que eu vou consumir, né? Onde que eu vou buscar alimentar essa minha curiosidade? Para quem que eu vou fazer perguntas incríveis? Ai, que Né? demais, Eu adorei amei isso. Vou falar isso pro Caetano amanhã. Não, tem uma carga muito legal. E Muito. você desperta, né, essa curiosidade, né, da criança, de falar assim, nossa, Vou arrasar nas Vou coisas. arrasar. Você precisa estar prestando atenção para fazer perguntas Exato. boas. exato. Viu? Viu? Aprendemos. Bom, estamos terminando. Vamos fazer o nosso bate-bola agora. Ai, meu Deus. Essa é a parte mais legal. Vai, Débora. Qual é um objeto de decoração que te faz sorrir imediatamente? Bate-bola, Lucila. Eu posso dar uma explicação? Pode. Tá. Pode. Livro. Daí, a minha explicação. Não é um objeto de decoração, mas é a primeira coisa que eu gosto de ver, porque eu acho que ele já me norteia muita coisa da pessoa. Muita coisa. Às vezes, pontos de divergência muito grandes, que eu já entrei na casa de pessoas, vi uns livros, eu falei assim, nossa, não dá pra ser amigo. E ao contrário, eu já entrei em casas que eu falei assim, nossa, pessoa interessantíssima. E eu organizava os meus contando uma historinha. Então, eu tinha uma pilhinha e eu achava que os personagens se intercalavam, ou, um personagem... E tinha uma pilha específica que tinha os personagens meio picantes, assim, e eu deixava numa estante todos juntos. E eu falava, era uma piada meio interna. De uma vez um fotógrafo foi fotografar minha casa, ele olhou e falou assim, peguei, viu? E eu morri de vergonha. Aí eu, nossa senhora! Então eu acho que o que mais fala é o tipo de livro que a pessoa tem na estante. Legal, Concordo, muito curioso concordo, isso. Vou começar a prestar atenção também. Ou não, às vezes é melhor também passar batido. Não, o pior é que é isso que você falou, né? Olhou e falou e não dá pra ser amigo, parece que já deu um gelo, né? Você já fica meio... Eu não sei nem que assunto puxar. Um lugar no mundo que você ainda sonha visitar. Nossa, esse daí é Ásia. Um amigo meu morou lá e falou que é uma falha de personalidade minha não conhecer a Ásia, e eu concordo com ele. Já tem data? Não, preciso organizar essa viagem. E dentro do universo afetivo, você tem um aroma que te transporta diretamente para a tua história, para a sua infância? Tenho madeira. Olha. Não sei qual, mas assim, eu não sei te falar qual que é, mas é aquele cheirinho da gaveta que você abre, aquela gaveta do móvel antigo, e daí vem um cheiro que é muito específico de gaveta de móvel antigo. Bons tempos da madeira maciça, né? E não do MDF. Uma música que não falta na sua playlist. Tempo, do Caetano. Todas as vezes que eu escuto, dá uma vontadezinha de chorar. Que bonito. A gente faz sempre uma pergunta para os nossos convidados. O que deveria ser proibido na arquitetura? Nossa, sério? É o momento de se comprometer. Bom, vou falar arquitetura de interiores. E uma coisa que está me deixando um pouco aflita, LED. Pensei que você ia falar bebê reborn. Fita de Tá me LED, dando não gatilho, LED. Fita tá me de dando LED.
Gente, é isso, acabou. Lucila, a gente adorou. Obrigada! Foi uma delícia. A gente quer te agradecer a disponibilidade. adorei. Foi muito gostoso. A gente queria muito você desde o primeiro. Não, foi E a muito gente bom, tá muito adorei essa feliz conversa. de estar Passou aqui. muito rápido, né? A impressão que eu tenho é que foram 10 minutos. Não, Sim, né? a gente quer convidar vocês a conhecer o blog, quem não conhece, de Casa de Valentina. Seguir a Lucila nas redes sociais. Ela é uma mulher inspiradora. Estejam por perto, porque vai valer a pena. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente, Que a adorei gente a se conversa. cruze mais vezes em novos programas, né? Em novas conversas. Obrigada, Tessaro, por nos receber tão bem. A gente teve hoje uma plateia muito especial, então que a gente continue viajando e indo longe aí em muitas outras parcerias, né? Agradecer você também, Débora, Ah. pela parceria. E vamos para o próximo. Obrigada. Bora, gente. Obrigada.